Olá, boa noite. Boa noite. Papa recebe no Vaticano membros da Comissão para a Proteção de Menores e diz que abuso sexual de crianças ofende a vida. Padre Francisco Paton é confirmado para permanecer à frente da custódia na Terra Santa por mais 3 anos. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil conclui primeira etapa da Assembleia Geral. Canção Nova reúne mães de todo o Brasil e do exterior para o evento Mães que Oram pelos Filhos. O movimento de mães tem como padroeira Nossa Senhora da Salete. Em sua aparição, chora pela conversão dos filhos. Nossa equipe mostra por que os preços dos alimentos subiram tanto. Aprovado o projeto de lei que facilita a redução de preços dos combustíveis. Sobre os impostos, o governo amplia a redução no IPI para 35%. Medida vai valer para produtos como carros e televisores. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência no Vaticano os membros da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores na conclusão da Assembleia Plenária realizada em Roma. O Santo Padre ressaltou que estas realidades são dolorosas e que não se pode esquecer jamais de cuidar das pessoas que viveram este sofrimento. As primeiras palavras de Francisco foram para as vítimas e com voz firme ressaltou que o abuso em todas as suas formas é inaceitável. O Papa ainda recordou que existem várias indicações de trabalho que não podem ser esquecidas, sobretudo as necessidades mais imediatas ligadas especialmente para o bem-estar e o cuidado pastoral das pessoas que foram abusadas. O Papa exortou a comissão para ajudarem as conferências episcopais e destacou que isto é muito importante e pediu para que sejam criados centros especiais onde as pessoas que foram abusadas e suas famílias possam encontrar um acolhimento e um ouvido atento e serem acompanhadas no caminho da cura e justiça. E completou: este compromisso será também uma expressão da natureza sinodal da Igreja e de comunhão. O pontífice disse ainda que o caminho para a cura é longo e difícil, requer uma esperança bem fundamentada naquele que foi à cruz e além da cruz. E sublinhou que passar pelo sofrimento, deixando ser transformado pelo amor de Cristo, é o caminho para todos os membros da Igreja, que devem assumir a responsabilidade de prevenir abusos e trabalhar para a cura daqueles que o sofreram. O Papa destacou em seu discurso uma de suas propostas concretas sobre este assunto, que veio inserida em sua atual reforma, através da Constituição Apostólica Predicati Evangelium. A indicação de Francisco é para que dentro do Dicastério para a Doutrina da Fé esteja também a Comissão para a Proteção de Menores, com um presidente nomeado pelo Santo Padre, que irá tratar dos abusos sexuais cometidos especificamente pelos membros do clero. O Papa destacou que este novo começo é uma iniciativa para garantir a implementação concreta ao dever da Igreja de proteger as pessoas em sua dignidade e vulnerabilidade e pediu que enviem para ele um relatório anual sobre as iniciativas da Igreja para proteger menores e adultos vulneráveis. E completou: se não houver progresso, os fiéis continuarão a perder a confiança em seus pastores, tornando cada vez mais difícil proclamar e testemunhar o Evangelho. Na Terra Santa, o sacerdote franciscano Francesco Paton foi confirmado para permanecer no cargo por mais 3 anos. O Papa confirmou a eleição vinda da parte do Definitório Geral da Ordem dos Frades Menores de Frei Francisco Paton para custódio da Terra Santa e guardião do Monte Sião para os próximos 3 anos. Eu interpreto o meu serviço, antes de tudo, como um serviço aos frades. Eu sou um frei e minha primeira tarefa como custódio é salvaguardar a vida e a vocação dos frades da custódia. A presença dos franciscanos na Terra Santa é atestada desde o século XIII. Desde então, foi confiada a eles a tarefa de guardar a maioria dos lugares da encarnação de Jesus. Os franciscanos da custódia são responsáveis por acolher os peregrinos nos santuários, mas também por cuidar da pequena comunidade cristã local. A custódia é a interlocutora das demais igrejas cristãs no que diz respeito aos lugares regulados pelo status quo. O território da custódia compreende vários países: Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, Chipre, Rhodes e Egito, com o convento de Musqui, no Cairo. Frei Francisco Paton fala dos desafios
para os próximos anos. Um dos maiores desafios é o desafio da paz, o desafio do diálogo, um diálogo que é cada vez mais necessário. Diálogo que é sempre più necessário. Um diálogo que não pode deixar de olhar para os cristãos e a Igreja da Terra Santa em primeiro plano. E nós estamos aqui porque... Estamos aqui porque a Igreja nos deu o mandato de guardar os lugares santos. São para nós os lugares de vida e lugares de oração. Estamos aqui também, posso dizer, em nome de toda a humanidade, porque somos uma fraternidade internacional. Portanto, estamos aqui para rezar por toda a humanidade. Per tutta l'umanità. Nós vamos agora a Brasília saber das informações com Ronaldo da Silva sobre o retorno das atividades das casas de missão da Canção Nova, que aos poucos vem voltando com os eventos. Boa noite, Ronaldo. Sim, muito boa noite a você e boa noite a tanta gente que nos acompanha. As casas de missão da Canção Nova, espalhadas por todo o país, voltam a se aquecer com a retomada dos eventos presenciais. Padre Roger Luiz, responsável pela missão da Canção Nova em Brasília, conversou com a nossa equipe e falou sobre os próximos eventos que teremos na capital federal. Isso mesmo, amanhã tem missa do Clube da Evangelização aqui em Brasília, na Paróquia Sagrado Mercês, e quem vai falar para a gente sobre esse e outros assuntos, a retomada dos eventos, também o trabalho da Casa de Missão aqui em Brasília, é o Padre Roger Luiz. Padre Roger, fala para a gente aí sobre essa retomada. É uma grande alegria nós podermos retomar. A missa do Clube da Evangelização vai estar acontecendo todos os meses, uma vez por mês, na Paróquia Sagrado Mercês, lá na L2. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, nós damos início à Santa Missa do Clube da Evangelização, rezando pelos sócios e pelas intenções dos sócios. Retomamos também, a partir do dia 3 de maio, o grupo Homens Fortes. É preciso também fazer inscrição, porque as vagas são limitadas. Então, um encontro para homens, um grupo de oração para homens. E você é nosso convidado. Nós temos um evento mariano, dias 14 e 15 de maio, lá no auditório da Corgeso. Precisa fazer inscrição na loja, na W3, em frente ao Santuário Dom Bosco. É importante fazer porque as vagas são limitadas. As presenças, Padre Márcio Prado, que já morou aqui em Brasília, o diácono Cal Tedesco e o Hélio Maria, daqui de Brasília. Vai ser um momento mariano maravilhoso. Toda quinta-feira, nós temos a missa clamando por milagres na paróquia São Vicente de Paulo. Nós começamos a rezar às 19h30, lá em Taguatinga Sul. Então, fique atento e venha viver conosco aquilo que nós temos experimentado na parte da evangelização. Nós somos evangelizados para evangelizar. E essa é a nossa missão. Padre Roger, muito obrigado. A gente volta com vocês aí nos estúdios. Os nossos eventos ajudam na manutenção da Canção Nova. Você que é da capital do país ou das cidades satélites, é nosso convidado especial a vir participar conosco, mas também a ser um sócio do Clube da Evangelização. Volto com vocês aí ao estúdio e daqui a pouco a gente retorna com mais informações. Ok, Ronaldo, até já, hein? E a gente continua falando de nossa campanha, porque o Sistema Canção Nova de Comunicação só faz o que faz, porque sócios, amigos, benfeitores mantêm esta obra que leva alegria e esperança a muita gente. Vejam só, nós estamos com 83% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste último dia útil de abril. Mas você ainda tem algumas formas de contribuir. Uma delas é fazendo a sua doação pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova conta com você. Obrigado por sua generosa contribuição. Vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva para falar da alta no preço dos combustíveis, que ainda é um motivo de preocupação para muita gente. Vamos ver, Ronaldo, como que o governo vem trabalhando para reduzir os preços nas bombas? É exatamente isto. Para tentar frear esses aumentos, o Congresso aprovou um projeto de lei que pode facilitar a redução de preços dos combustíveis no Brasil. O texto permite o corte de impostos sem a indicação de compensação tributária. O projeto segue para a sanção presidencial. Ontem, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que permite a redução de tributos sobre os combustíveis sem a necessidade de compensação da perda de arrecadação.
Toda vez que um ente federado aceita perder arrecadação com a redução de impostos, precisa indicar uma fonte auxiliar para compensar a perda financeira. Com a aprovação desse projeto, os entes federados não precisam mais fazer essa indicação. Com isso, a medida pode permitir a redução no preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O texto agora vai para a sanção presidencial. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto na noite de ontem que amplia o corte linear do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para 35%. Em fevereiro, o governo já havia reduzido o tributo em 25%. A medida, que impacta diretamente fabricantes de automóveis e eletrodomésticos da linha branca, entre outros produtos, foi publicada hoje no Diário Oficial da União e entra em vigor a partir deste domingo, 1º de maio. O objetivo, segundo o governo, é incentivar a indústria nacional e o comércio para a retomada da economia. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui de Brasília. Até mais, Ronaldo. Vamos falar de economia? A gente vai ao nosso estúdio na cidade de São Paulo saber com Rodrigo Luiz da alta no preço dos alimentos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todos. O assunto agora mexe no nosso bolso. Ir à feira ou ao supermercado ficou bem mais caro para os brasileiros. Entre as razões está a alta da inflação, aumento do dólar e a guerra entre Ucrânia e Rússia. Nossa equipe mostra como economizar neste período. Nos últimos meses, Dona Neide vem sentindo dificuldades nas compras. Eu vou no supermercado, eu vou comprando os mais necessários que eu preciso mais, né? Coisa supérflua, bolacha recheada, essas coisas que a gente gostava de, né? Não levo mais. A maioria das pessoas está sentindo mais no bolso na hora de fazer compras básicas. Em março, o índice de preço de supermercados em São Paulo foi de 2,64%, o maior da série histórica para este mês. Entre as razões estão a alta do preço do combustível, dólar e inflação. Infelizmente, surgiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estabilizando novamente o dólar e o petróleo. E os produtos mais impactados por essa alta dos alimentos foram os agrícolas. Na feira já ficou mais caro encher o carrinho. A cenoura, por exemplo, aumentou 160 no último ano, segundo o índice de preços ao consumidor. Isso aqui ontem era R$23, hoje é 60. Aumentou, vê quantos por cento aumentou no dia todo. E como economizar diante de tudo isso? Evitando ao máximo compras grandes. Eu sugiro não fazer compras para o mês inteiro. Outra dica é apostar na compra de frutas, verduras e legumes na feira. Quem não pode comprar de manhã vem mais tarde. Tem uma fruta, tem um preço melhor. Pessoal, a minha intenção é limpar no fim. Não quero saber quanto, se isso aqui é 10, vai 5, entendeu? Você ganha um pouquinho, tá bom. Para a Dona Neide, gastos extras não existem mais. O pastel, que chega a R$ 9,00, já não é uma escolha. E as pequenas quantidades ajudam a economizar. Aí eu vou fazer uma salada, eu compro 3 tomates, vou fazer uma salada. Na expectativa de amanhã tá mais barato, né? Amanhã eu compro 1 quilo e aí vou levando. O assunto agora é esporte. A terceira edição dos Jogos Sul-Americanos da Juventude já começou em Rosário, na Argentina, reunindo mais de 2.500 atletas de 15 países do continente. E o Brasil começou muito bem nas disputas. A delegação brasileira conta com 230 atletas de até 18 anos. O Brasil fez uma excelente estreia na competição. Antes mesmo da cerimônia de abertura, que aconteceu ontem à noite, já conquistou 16 medalhas. Na natação, o Brasil conquistou 5 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. No taekwondo, foram 3 ouros e 1 bronze. Destaque para a Stephanie Baldutini, que saiu com 3 medalhas.
ouro nos 200 metros medley e no revezamento 4 por 100 livre misto e prata nos 100 metros livre. A nadadora foi porta-bandeira na cerimônia de abertura. O outro porta-bandeira brasileiro foi Henrique Marques do Taekwondo, que também estreou com medalha de ouro na categoria 73 quilos. Ontem o Brasil ainda competiu em outras 4 modalidades: vôlei de praia, tiro com arco, tênis de mesa e tênis. E a competição continua. Os Jogos Olímpicos da Juventude estão sendo transmitidos de graça no Canal Olímpico do Brasil, no YouTube. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Isso aí, vamos continuar torcendo pelo nosso país e a gente volta daqui a pouco com informações sobre a devoção à Nossa Senhora da Salete, padroeira do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Falando nisso, vamos saber como fica o tempo aí no Vale do Paraíba. Yara Naíris. Obrigada, Rodrigo. Olha só, neste fim de semana do acampamento Mães que Oram pelos Filhos, o clima estará mais agradável aqui em Cachoeira Paulista. Vamos começar passando informações para você que está a caminho da Canção Nova. A umidade do ar estará em 83%, o que favorece as pancadas de chuva. Amanhã os termômetros ficam entre os 24 e 19 graus. No domingo pode esperar calor de 29 graus. Já na capital paulista, também o tempo vira. E a frente fria vai deixar o dia instável em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com chuva e temperaturas mais amenas no sábado. As mínimas atingem os 16 graus em Belo Horizonte e 21 na capital fluminense. A chuva também continua no sul sobre os 3 estados, com condições para trovoadas, principalmente em Santa Catarina. No centro-oeste, o sol predomina, umidade do ar baixa e temperaturas elevadas, o que bloqueia a possibilidade de chuva por quase toda a região. As máximas podem chegar aos 35 graus ao norte do Mato Grosso e também mais ao sul do Mato Grosso, e 32 graus na capital do Mato Grosso do Sul. E o sul do Mato Grosso do Sul deve ter chuva rápida e passageira. Por fim, informações para quem mora nas regiões Nordeste e Norte. Calor e sol no interior do Maranhão, Piauí, Pernambuco e da Bahia. A chuva passa pelas áreas em azul escuro no mapa. E no norte, o predomínio é de chuva em todos os estados e mais forte, com raios, no norte do Amazonas e em Roraima. Reinaldo? Nesta semana, os bispos portugueses se reuniram em mais uma assembleia plenária. Entre os principais assuntos, o trabalho das comissões diocesanas e independente de estudos sobre abusos contra crianças e adolescentes. A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa terminou hoje. O encontro foi marcado pelo Dia da Liberdade. É importante sublinhar os passos dados na construção de um país baseado nos valores da dignidade, nossa e dos outros, de abertura sem preconceitos aos diferentes povos e culturas, como terreno sólido para colaborar na construção de um futuro de real fraternidade, solidariedade e paz para toda a humanidade. O destaque da Assembleia foi dado à generosidade da população portuguesa com o povo ucraniano, tanto em oração, apoio financeiro, como na acolhida de refugiados. Outros assuntos foram o processo sinodal, a Jornada Mundial da Juventude, ministérios leigos e consequências sociais da pandemia. As misericórdias têm uma capacidade maior, seja pela dimensão, seja pela capacidade também que têm de investimento. Mas estão elas também em séria dificuldade e é absolutamente necessário, para que este setor não paralise, que haja uma resposta adequada por parte do Governo. Outro tema importante foram as atividades das comissões diocesanas e independentes de estudos sobre abusos contra crianças e adolescentes na Igreja em Portugal. Vamos voltar a Brasília porque hoje os bispos encerraram a 59ª Assembleia Geral da CNBB, que foi realizada de forma online. Ronaldo? Vamos falar sobre esse encontro dos nossos bispos. Desde segunda-feira, mais de 300 bispos se reuniram virtualmente para debater diversos assuntos relacionados à Igreja do Brasil. Nesse último dia de assembleia, destaque foi o tema central: Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Foram mais de 40 temas discutidos na primeira etapa da Assembleia Geral,
que aconteceu de forma virtual nos últimos 5 dias. Dentre os principais assuntos estão os 70 anos e o novo Estatuto da CNBB, a tradução dos textos litúrgicos, os 15 anos da Conferência de Aparecida, campanha da Fraternidade e eleições 2022. Na conclusão dos trabalhos, a conferência publicou hoje uma mensagem destinada aos fiéis. A carta reforça o papel dos profissionais de saúde na luta contra a Covid e a solidariedade daqueles que prestam assistência. Destaca também a importância dos cuidados com a casa comum e o valor da vida em todas as suas fases. Durante a missa de encerramento, Dom Joel Portela ressaltou o quanto é importante a união do povo de Deus na tomada de decisões. A ação evangelizadora, o anúncio do Evangelho, ele cresce na medida em que o discernimento, a escuta mútua uns dos outros e juntos escutarmos o Espírito, ela é feita de forma assembleia. O presidente da CNBB destacou que o tema escolhido traz a reflexão sobre as necessidades da igreja em todo o mundo, com suas particularidades, desafios e missão. Queremos ser uma igreja que, em diálogo com a sociedade, consciente dos apelos e dos desafios na sociedade, tanto culturais, sociais, econômicos e políticos, anunciar do melhor modo possível a beleza e a genuinidade do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo o documento da CNBB, o objetivo da Assembleia Geral é tratar de assuntos pastorais e problemas emergentes da sociedade, sempre na perspectiva da evangelização. A segunda etapa vai acontecer de 29 de agosto a 2 de setembro, de forma presencial, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. O Episcopado Brasileiro vai se reunir para realizar votações envolvendo questões eclesiais, jurídicas e administrativas. E agora uma última informação. Será sepultada amanhã aqui na capital do país Mariane Perrette, idealizadora dos vitrais da Catedral de Brasília. Filha de uma modelo francesa com um historiador pernambucano, Mariane Perrette trabalhou ao lado de Oscar Niemeyer durante décadas para criar painéis e vitrais para os prédios modernistas e históricos de Brasília, como uma série de painéis para os salões do Congresso Nacional, o Superior Tribunal de Justiça, o Memorial JK e o Panteão da Pátria. Mariane Perrette morreu na última segunda-feira, aos 94 anos. O velório está marcado para este sábado, às 13 horas, no cemitério Campo da Esperança. Nascida em Paris, Mariane cresceu e estudou na França, chegou ao Brasil em 1956 com os pais, aos 29 anos, e pouco depois conheceu Oscar Niemeyer, de quem viria a se tornar uma das principais colaboradoras. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Boa noite, bom fim de semana para você também, Ronaldo. Olha, em Sergipe, a Arquidiocese de Aracaju celebra neste sábado a data de um marco histórico. Foi em 30 de abril de 1960 que o Papa João XXIII elevou a Diocese de Aracaju à condição de arquidiocese, um marco que mostra uma riqueza histórica para os sergipanos e também para a Igreja. Naquela época, na década de 50 do século passado, somente Aracaju e Vitória do Espírito Santo não eram arquidioceses. O documento é um manuscrito onde o Papa declarou a elevação da diocese com um selo especial de chumbo. E este processo, desde o seu lançamento até a sua concretização, percorreu um período de 6 anos. Estávamos em 1954, com a ideia de Dom Fernando Gomes, e vamos até 1960. Dom Lessa, que é arcebispo emérito de Aracaju, também destacou as características marcantes do que representa a arquidiocese. Então, a arquidiocese é esse ponto de referência para a unidade, a comunhão. E aí, tantas situações para o avanço, né, da evangelização, não é? Então, a arquidiocese em si vai ajudando as dioceses, criando, né, vai nesse relacionamento com as dioceses, numa dimensão da comunhão, da unidade em Cristo, vão se ajudando e a diocese vai, então, de alguma maneira, a arquidiocese liderando isso daí. Um bolo de aniversário 77 anos depois da Segunda Guerra. Esse foi o presente do exército americano à italiana Mary Mion. 1945.
A 88ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos chegava a Vicenza, na Itália. Missão? Combater a frente nazista que avançava sobre a cidade. Outros americanos da 91ª Divisão de Infantaria seguiam para o norte da Riviera Ibérica e foram acolhidos pelos italianos de Vicenza com pão e vinho. Aquele dia era também de festa para Mary, que completava 13 anos de vida. A italiana ainda lembra que quando os americanos chegaram à pequena aldeia de San Pietro, ela passou a noite escondida com sua mãe no sótão da fazenda onde morava. Ao acordar na manhã seguinte, os americanos estavam por perto. A mãe de Mary preparou um bolo para festejar o aniversário da então menina. Recém-saído do forno, como de costume, o bolo foi esfriar no parapeito da janela, mas foi levado pelos soldados americanos. Hoje, 77 anos depois, a base do Exército dos Estados Unidos na Itália reparou o erro da tropa e devolveu a Mary o bolo de aniversário. Agradecida pela lembrança e por substituírem o bolo, depois de todos esses anos, a italiana, que completa hoje 90 anos, se mostra feliz e garante: vai levar o bolo para casa e compartilhar com parentes. Alegria de um dia que durou bem mais que o planejado e que jamais vai ser esquecido. Olha, o Santuário de Fátima realizou nesta quinta-feira a 3ª jornada de comunicação que este ano ocorre no contexto do centenário do jornal Voz de Fátima, a mais antiga publicação regular da instituição. A 3ª jornada da comunicação promovida pelo Santuário trata, neste ano, do centenário do jornal Voz da Fátima. O reitor destacou que o centenário traz o pretexto e o tema para refletir o papel e o porvir dos meios de comunicação de inspiração cristã. Nós temos de procurar continuar a ser fiéis a essa mesma missão que foi cumprida desta forma e temos de perceber hoje de que modo é que nós continuamos a poder continuar a levar esta leitura da Igreja e do mundo a partir de Fátima. Há 100 anos, o modo de comunicar era diferente. Além disso, as inovações tecnológicas interferem diretamente no protagonismo da mensagem. Eis aí um grande desafio. Vivemos, de facto, numa sociedade de informação e talvez nunca tenha sido tão difícil estar bem informado como hoje. Porquê? Porque as fontes são muitas, são muito diversas e Fátima, claro, que tem também de lidar com essa realidade. Mas lidar com essa realidade significa procurarmos ser fiéis à mensagem e cuidarmos hoje de forma muito especial do modo como a transmitimos. Ser capaz de comunicar-se bem e comunicar o bem, mesmo diante do panorama atual complexo. Assim, a bússola do comunicador cristão deverá ser a verdade. Além disso, é também papel de quem presta esse serviço a colaboração para uma sociedade de paz. Um bom comunicador cristão deve entender como construir soluções para superar os conflitos através, como diz o Papa Francisco, de um esquema de paz. Para isso, é preciso ouvir a Cristo e testemunhar a sua mensagem. Ascoltarlo e condividere uma testemunhanza. Uma tarefa a ser realizada em grandes proporções, como é dever dos meios de comunicação de massa, mas também no dia a dia de quem desempenha um diálogo direto com o povo. Os avanços existem e também os desafios. Estamos no bom caminho e olhando horizontes de podermos transformar o mundo também através dessa presença na comunicação. E já começou aqui na sede da Canção Nova o acampamento Mães que Oram pelos Filhos. O movimento tem como padroeira Nossa Senhora da Salete. Por isso, novamente, a participação de Rodrigo Luiz em São Paulo para sabermos mais sobre esse trabalho de evangelização. Estamos de volta daqui de São Paulo e agora é uma boa noite especial para as mães que nos acompanham, né? Toda semana, cerca de 100 mil mães se reúnem em grupos em várias regiões do Brasil e no exterior com o objetivo de rezar pelos filhos. O movimento Mães que Oram pelos Filhos está reunido na sede da comunidade Canção Nova para o encontro de hoje a domingo. Um grupo de mães que reza a qualquer hora do dia. No centro das intenções, um tesouro precioso, os filhos. É muito importante que a gente consiga se juntar e rezar pelos filhos, não só os nossos, mas por todos, inclusive pelas mães que não oram pelos filhos. Elas fazem parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos,
um grupo que nasceu em 2011 e foi reconhecido pela Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, em 2014. Hoje, são 2.500 grupos registrados e 500 em processo de organização em vários estados do Brasil e em 7 países. Cerca de 100 mil mães participam semanalmente do movimento, em grupos paroquiais, nas escolas, hospitais, grupos virtuais e de filhos encarcerados. O movimento de mães tem como carisma restaurar as famílias pelo poder da oração. A padroeira do movimento Mães que Oram pelos Filhos é Nossa Senhora da Salete. A Virgem que apareceu em 1846 nos Alpes franceses a 2 crianças chora porque quer a conversão de seus filhos. Nossa Senhora, quando aparece na Montanha da Salete, ela explica que uma das razões das suas lágrimas é exatamente o distanciamento entre os seus filhos e o próprio Jesus, o reino anunciado pelo seu filho Jesus. E cada vez que alguém se distancia do projeto de Deus, acaba saindo também sofrimento, dor, tudo aquilo que vem por conta do distanciamento. O grupo de mães que se reúne no Santuário Nossa Senhora da Salete, em São Paulo, é um dos que participam do encontro Mães que Oram pelos Filhos, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, de hoje até domingo. A mãe chora de emoção e para Jesus ver que a gente está fazendo com o coração. Está marcada para domingo a Romaria da Arquidiocese de São Paulo ao Santuário Nacional de Aparecida. Essa é a edição número 121 da Romaria, que mobiliza paróquias da maior arquidiocese do país. São mais de 300 paróquias convidadas a participar. A celebração será presidida pelo cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Também no domingo acontece a ordenação episcopal de Dom Rogério Augusto Neves, nomeado bispo auxiliar de São Paulo. A ordenação será em São José dos Campos, interior de São Paulo, na paróquia Nossa Senhora da Soledade, às 3h30 da tarde. Tenham todos um excelente fim de semana. Desde já, lembro o nosso 1º de maio. Desejo parabéns também a todos os trabalhadores. Que São José Operário interceda pelas famílias em busca de emprego e de melhores oportunidades. Boa noite para vocês. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você e um ótimo fim de semana também. A gente fala agora sobre uma necessidade da igreja, a arte para transmitir a mensagem que Cristo confiou a ela. Este pensamento de São João Paulo II continua atual e é com este espírito que artistas da região norte têm proporcionado uma comunicação especial que toca o coração de quem contempla o belo. Um trabalho de encher os olhos. Pela arte é possível fazer uma experiência diferenciada com o sagrado. Sagrado que nos instiga a acolher com fé seus mistérios. Erasmo é diretor de um ateliê na Diocese de Castanhal, no Amazonas. Antes, no entanto, trabalhava como designer. Ao acompanhar o bispo diocesano nos trabalhos que envolvem o mosaico, aceitou o convite de aprofundar seus conhecimentos e deu início a uma jornada de dom e vocação artística a serviço da igreja. O convite do bispo, então, eu olho de forma mais especial para esse nosso momento artístico e para esse ateliê, porque não é um chamado assim qualquer. É começado pelo bispo, mas tem assim muito de Deus que nos convidou e que nos inspira para isso. O trabalho sacro é pautado no serviço e na oração, inspiração divina à disposição do belo que é o próprio Deus. O recomendado para a execução de tarefas no ramo é no mínimo 1 ano. Tudo com paciência e com o Concílio Vaticano II como referência, para que o objetivo seja cumprido. Nós tomamos muito cuidado de fazer que seja uma arte religiosa, mas não tanto devocional, para que as pessoas não se limitem a se encontrar com o que está na parede, mas com o que está além dela. É tanto que nós usamos muito a linguagem da arte transfigurada, para fazer com que as pessoas possam mergulhar dentro daquilo que estão vendo, poder experimentar de um texto bíblico e experimentar o céu daquilo que nos promete o Evangelho, daquilo que nos promete o Cristo, mas não parando na imagem que está na parede, mas indo muito além.
O resultado deste trabalho minucioso pode ser contemplado aqui na fachada norte do Santuário Nacional de Aparecida. Os pequenos mosaicos se transformaram em uma bela obra de arte, onde o ser humano chega a ficar pequeno diante da grandeza de Deus. A experiência da fachada norte foi desafiadora. Nem nós mesmos acreditávamos que fosse capaz de deixar concluída em 3 meses. E no final foi concluída. A equipe de Erasmo está dividida no Brasil e em Roma para aperfeiçoar as técnicas. O professor nada mais é do que o padre Rupnik, artista responsável pelo revestimento das fachadas do Santuário Nacional. Além dos fiéis, o ateliê proporciona também aos jovens a experiência de evangelizar e catequizar pela arte. Para mim é uma graça fazer com que as pessoas, através de nossas mãos, possam rezar. Ela é uma arte que nos provoca, não é uma arte que é meramente assim, decorativa, mas que tem todo um significado por trás. E eu acredito que é aí que a gente encontra a beleza dessa arte. Belíssima obra de arte. Artes sacras como esta realmente nos conectam com o belo, com o sagrado de Deus. Reveja as reportagens no nosso site noticias.cançãonova.com. Boa noite e um ótimo fim de semana a você. Pois é, o Canção Nova Notícias está ficando por aqui. Daqui a pouco você assiste, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa que abre o acampamento Mães que Oram pelos Filhos. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.